All right. So, welcome everyone. I will just do a quick introduction in English, and then I will give the floor to Eduardo and Carolina, who will present to you the Master of Science in Urban Management and Development, and we will do the presentation in Portuguese. My name is Michaela, and I'm a recruitment advisor at IHS. And yeah, with this, we will kick off the session. For the people who missed it, it will be also available on our YouTube channel later on. And from here, I give the floor to Carolina. Thank you very much, Mika. Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Luneta, eu sou especialista em planejamento urbano e gestão no IHS, trabalho aqui já há 8 anos no programa de mestrado. O que a gente vai falar hoje mais sobre uma introdução sobre o que é o nosso mestrado, o que é viver na Holanda e quais são os requerimentos para admissão no programa. Pode, you can change the slides, or can I do, Mika, or you do? Yeah, thank you. Bom, começando, né? Por que estudar na Holanda e por que vir para Roterdã? Acho que tem vários motivos porque é interessante vir para a Holanda, mas eu vou falar algumas coisas em especial. O primeiro ponto que é legal comentar é que a Holanda, mas Roterdã principalmente, é uma cidade muito internacional. Mais de 50% das pessoas que moram aqui são estrangeiros. Então, apesar do holandês ser a língua oficial, muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas falam inglês. Então, a língua não é uma barreira para você se comunicar como expatriado aqui na Holanda. Além disso, uma coisa que é super legal para quem é arquiteto, a Holanda toda, mas Roterdã é uma cidade que tem uma arquitetura única, né? A cidade foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, então ela foi reconstruída com uma arquitetura pós-moderna e contemporânea, então tem muitas coisas legais para visitar na cidade. E além disso, acho que é legal falar que, apesar de ser um país pequeno, ele está numa posição muito boa, e é no 7º lugar em relação de universidades de higher education, e a Erasmus está dentro das 12 universidades melhores, mais reconhecidas do mundo. You can change the slide, Mika, please. Um pouquinho sobre o IHS. O IHS ele tem um instituto onde a gente oferece, nós trabalhamos com a gente fala assim, 3 pilares, né? Que é o pilar da educação, pesquisa e consultoria. E a ideia é que todos os projetos que nós desenvolvemos, tudo que a gente faz nesses 3 pilares, um alimenta o outro. Então, os nossos estudos de caso, os nossos conhecimentos que a gente adquire, a nossa experiência a partir da pesquisa e de consultoria alimenta o nosso programa de mestrado e vice-versa. A gente trabalha assim no mundo todo, historicamente o Instituto trabalha muito no sul global, com temas, né, relacionados a gerais de gestão urbana, mas também nós temos projetos, pesquisas e atividades, né, na Europa, mas tem um grande foco no sul global. Agora um pouquinho sobre o nosso programa de mestrado. O mestrado ele tem a duração de 1 ano, e dentro desse mestrado na hora que vocês iniciam, antes de você iniciar o mestrado, vocês têm que escolher qual especialização, qual track que nós chamamos, que vocês têm mais interesse, né? Então, são 4 especializações, né? Temas que são atuais, e eu vou falar um pouquinho dessas especializações nos próximos slides. E eu acho que uma coisa legal comentar também que, né, dentro desse mestrado, não é um mestrado puramente acadêmico, mas também vocês aprendem várias habilidades importantes para entrar no mercado de trabalho, né? Então, até o Instituto também oferece no final do mestrado,
dar um apoio para vocês se inserirem no mercado de trabalho. Outra coisa que é legal falar é que é um programa muito internacional, né? The next slide, please, Mika. Então, a gente tem, em média, todo ano, 120 estudantes, e eles vêm de mais de 45 países diferentes, né? Com mais de 45 nacionalidades diferentes. Então, o que é muito legal fazer parte dessa comunidade do IHS é poder trocar com essas pessoas, né? Então, a ideia é que você aprende não só com os professores, com as pessoas, lectures, mas tem uma troca muito grande, né? São 120 estudantes de países diferentes, com experiências profissionais diferentes, com momentos na carreira diferente, que estudaram temas diversos, né? Não só arquitetura, sei lá, ciências políticas, economia. Então, tem uma troca muito grande durante o mestrado entre os estudantes, né? Então, acho que é uma coisa muito única desse mestrado. Bom, como que o mestrado é organizado, né? Eu falei, é um ano exatamente. Então, começa em setembro, no comecinho de setembro, e que é o ano letivo aqui, né? Que é bem diferente do Brasil, e que é depois das férias de verão, né? E o mestrado termina no final de agosto. Então, dá exatamente um ano. São 3 blocos. O primeiro bloco é um bloco onde todos os estudantes, né, em média, os 120 estudantes fazem essas aulas juntos, né? É um bloco focado mais nas questões da complexidade urbana, questões de governança e finança. E também tem um curso sobre análise de dados, onde vocês vão aprender diversas metodologias, formas de analisar dados, coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos. Depois, o segundo bloco do mestrado são os blocos das especializações, né, dos Master Tracks, e também é onde vocês vão iniciar, né, a pesquisa da tese, né, é onde vocês, dentro da sua especialização, vocês vão definir qual vai ser a sua proposta de tese e desenvolver a sua tese. Aí, dentro do bloco 2 também tem um curso de Research Design, né, que são de metodologias, né, de como escrever a tese, né, e quais são os métodos quais são as metodologias para usar para a tese. E o último período, que é o período da tese, né, que não tem mais aula, então são os alunos, juntamente com os seus supervisores, desenvolvendo a sua tese. E nesse período de tese, vocês podem escolher, né, o tema, né, vocês são livres para escolher o tema, escolher a região geográfica que vocês querem trabalhar. Então, tem vários alunos que voltam para o país né, onde eles moram e trabalham, para poder fazer a pesquisa do mestrado deles lá. E tem gente que resolve ficar na Holanda ou em algum outro país para desenvolver a própria pesquisa. O que é legal também é que no Instituto, muitas vezes, tem projetos de pesquisa de outros professores, e sempre tem, às vezes, algumas parcerias também para você desenvolver a sua tese dentro de um projeto de pesquisa em algum outro país, né? Bom, e é isso. E aí, depois da tese, tem o final de agosto, que é quando tem a cerimônia de graduação. Agora, falar um pouco sobre as 4 especializações que a gente tem no mestrado. A primeira, que é uma especialização nova, que chama Transformação Digital Urbana, Transformação e Inovação Digital Urbana. Essa é uma especialização que foca em explicar, né, entender como as inovações digitais, né, e transformações digitais impactam o desenvolvimento, né, das cidades e também impactam a forma de governar as cidades, né? Quem escolher este programa dentro do mestrado vai olhar mais sobre quais são os efeitos a longo prazo do uso das tecnologias para pensar, planejar e governar as cidades. E também, dentro dessa especialização, você pode
se aprofundar mais em dois temas, um que é desenvolvimento econômico e outro que é a governança algorítmica. Não sei falar muito sobre isso, mas se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa especialização, que não é minha área, vocês podem olhar no site do IHS, tem mais informações sobre essa especialização, sobre todas os Master Tracks, e também vocês podem perguntar para o pessoal do marketing. Next, Mika, please. A outra especialização que é sobre terras e habitação, justiça de terras e habitação, a tradução fica um pouco estranha em português, mas é a especialização que eu trabalho, que eu dou aula, e nessa especialização a gente olha em como entender e aplicar e avaliar os direitos sobre a terra e a habitação e serviços urbanos nas cidades, né? A ideia tem essa conotação de justiça, né? Tem, claro, uma parte legal, mas não é jurídica, né? A ideia é entender como, de uma forma, olhar as cidades de uma forma mais justa, né? E como as cidades são injustas e desiguais, e isso tudo por causa de questões políticas, econômicas e sociais, né? E de governança. Dentro dessa especialização também vocês vão entender um pouco mais como pensar e ajudar as cidades a serem construídas de uma forma mais resiliente, a partir desse foco de justiça sobre habitação e terra. E aí também, claro, como todas as especializações, vão usar várias ferramentas e várias metodologias que são bem práticas também para se pensar e se analisar e se propor para as cidades. Next, Mika. Essa outra especialização, né, esse track que a gente chama, é sobre meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas, né? Um foco, né, nas cidades. E quem escolher esse programa vai poder olhar, entender melhor quais são as teorias e as trends de desenvolvimento relacionadas a mudanças climáticas, adaptação e mitigação, né, de mudanças climáticas, e quais são os links que se relacionam com a sustentabilidade do ar, talvez tenha uma palavra melhor para traduzir, né, sobre terras e gestão de águas, né? Então, focada no meio, essa é uma especialização focada no meio ambiente e questões de mudanças climáticas, né? Então, vocês vão avaliar como mudanças climáticas de uma forma, né, geral, vão aprender a desenhar e apresentar um plano de estratégia climática de resiliência. Também tem várias especializações e vários tracks no IHS, tem visitas, né, que vocês vão visitar projetos de resiliência climática, e também, né, como eu já comentei, vão usar algumas ferramentas, né, que são muito importantes para o dia a dia como gestores urbanos, para pensar as cidades de uma forma mais sustentável. E a última especialização, que é a especialização Planejamento Urbano Estratégico e Políticas Urbanas. Então, se você escolher essa especialização, ela trata sobre diversos interesses, né, e as diversas visões que vários atores têm, né, sobre as cidades. Entender um pouco como são as experiências das pessoas nas cidades e quais são os interesses de diversos atores e como pensar e planejar a cidade a partir de diversas experiências e a partir desses diversos interesses, né, na cidade. Então, pensar o planejamento urbano de uma forma bem colaborativa e inclusiva, né? Esse é o foco dessa especialização. Claro que é olhar para as cidades uma questão de uma forma do futuro, né? Quais são as visões, quais são as visões ideais para o futuro das cidades. Claro que também tem diversas, né, como eu já comentei, ferramentas e métodos para poder identificar quem são os atores atuantes na cidade, né? Quais são os projetos e pensar
e desenvolver políticas públicas para intervir nas cidades de uma forma mais holística. Bom, isso foi uma breve introdução do programa de mestrado e dos quatro tracks que a gente tem no mestrado. É um programa que eu falei já, né? Que, de uma forma geral, são 12 meses, ou um ano de mestrado, começando no comecinho de setembro até o final de agosto, né? De 2025 para os próximos mestrado. A taxa de matrícula, né, para o mestrado inteiro é de 17.800 euros. E os candidatos que já foram selecionados e se quiserem fazer o pagamento adiantado, se beneficiam de um desconto de 2.000 euros nessa taxa de matrícula. Mas uma coisa importante falar também que, independente se você tem o passaporte europeu ou não, a taxa de matrícula tem o mesmo valor. Acho que é isso. Agora eu passo a bola para o Eduardo, que vai explicar um pouco mais sobre quais são os requerimentos para admissão. Olá, pessoal. Então, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Eduardo e aqui eu estou falando um pouco na minha experiência como ex-aluna da IHS. Então, vai ser bem legal para quem tiver dúvidas, assim como vocês estão agora pensando e entendendo assim quais são as opções de vocês, o que vocês querem estudar, o que eu vou fazer aqui do Brasil, como é que eu vou para lá. É um momento para vocês também tirar essas dúvidas, que eu entendo muito delas, né? Eu já passei por isso. Já faz um tempo, já faz 10 anos, acho que isso denuncia um pouco a minha idade, assim, apesar de que posso parecer um pouco jovem, mas já tenho 34 anos. Então, só explicando um pouquinho, eu sou arquiteto, e urbanista, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também sou geógrafo, formado na Universidade de São Paulo, aqui na USP, onde eu moro atualmente. E em 2013, eu fiz um curso na IHS, que era um curso sobre planejamento urbano sustentável. É um curso que atualmente ele não existe mais, mas boa parte do conteúdo desse curso faz parte dessas tracks que a Carolina acabou de explicar. Então, também se alguém tiver alguma dúvida sobre os conteúdos, sobre a abordagem prática, fiquem bem à vontade. Mas então aqui falando um pouco sobre os requerimentos de admissão. Primeiro que é bem importante ter um bom acadêmico, um bom histórico acadêmico. Isso eu sei que a gente pode ficar um pouco receoso, né? O que é um bom histórico acadêmico? São você ter boas notas, mas principalmente boas notas nas disciplinas que tenham relação com o curso que você vai estar aplicando, né? Então, é interessante você demonstrar através do seu histórico acadêmico que você vai ter um fit, que você vai conseguir acompanhar os conteúdos que vão ser explicados durante as disciplinas. Então, isso é uma das questões. Quando me perguntam sobre isso, eu sempre sugiro se candidatar e depois ver que tipo de feedback a universidade vai dar para você. Porque pode ser que, às vezes, a gente fica se cobrando e pensando, e não é bem assim, né? Às vezes a universidade entende, né, do seu histórico, através até mesmo da sua carta de aplicação, e vai conseguir compreender, né, por que aconteceu, o que está faltando, ela pode explicar um pouquinho melhor para você quanto a isso. Além disso, a gente está num ambiente super internacional. A IHS é uma universidade internacional, assim como boa parte das universidades da Holanda, mas especialmente a IHS é uma universidade que vocês vão ter interação com estudantes de todos os continentes, praticamente. Então, é interessante você estar muito aberto em conhecer, em interagir, em trabalhar com pessoas de outras culturas, e isso acaba sendo também muito legal e muito rico, porque você vai também desenvolver essa capacidade de trabalhar em contextos diferentes, com culturas e pensamentos diferentes, e também conseguir trocar através das experiências dessas pessoas, que vão trazer muito das vivências delas nos países delas. Aqui é até um pouco óbvio, por isso até que está esse retângulo maior, mas para também estudar na IHS, vocês têm que ter um bacharelado de uma universidade reconhecida em um campo
similar ao campo de planejamento urbano. E aí aqui é importante destacar que o planejamento urbano é um campo muito aberto, né, que abrange desde estudantes que estudaram arquitetura e urbanismo aqui no Brasil, mas também estudantes que estudaram, por exemplo, engenharia, estudaram direito, estudaram economia. Então, acho que é bem importante também citar que o curso de arquitetura e urbanismo no Brasil é visto um pouquinho diferente lá no exterior. Então, até mesmo o curso DHS é um curso bem abrangente, que tem diferentes tracks, que nem a Carolina acabou de explicar, com diferentes enfocos. Então, acho que, nesse sentido, é bem abrangente o número de profissionais que pode estudar lá na EHS. Vocês também têm que apresentar um comprovante de inglês, um teste, que pode ser o IELTS ou o TOEFL, para mostrar também que vocês conseguem acompanhar as aulas. Ah, é, Salvo a exceção de alguém que já tem algum grau anterior, diretamente anterior, em língua inglesa. Ah, Isso também, muita gente às vezes fica um pouco insegura, mas também o legal da EHS é isso, né? Os estudantes são internacionais. Então, claro que no início a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade, a gente pode, né, começar a repensar, assim, mas tem todo um suporte. E como todo mundo é internacional, o inglês também é uma segunda língua para todo mundo que está ali, todo mundo acaba se ajudando, né? Mas é importante ter, no mínimo, um nível básico para conseguir acompanhar essas primeiras disciplinas e, com o tempo, pegar um pouco mais de segurança. E também é importante ter um pouco de experiência de trabalho ou de pesquisa no campo que vocês vão querer estudar, para também, como é um ambiente de troca e uma abordagem muito prática, é interessante que os estudantes também tenham uma bagagem para conseguir trocar com esses outros colegas e, com isso, né, enriquecer as discussões em sala de aula. You can put the next slide, please. Perfeito. Aqui são alguns dos prazos, né, de inscrição. A gente já está no finalização da próxima turma, que vai iniciar ali em agosto, setembro de 2024. Né? A Holanda, por estar no hemisfério norte, tem um calendário um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, a gente está nesse momento de encerramento das inscrições. A gente chama desse terceiro round, que vai até agora dia 15 de abril, principalmente por quê? Porque a gente tem esse early bird, né? Então, a gente tem essa redução no valor para quem quer aplicar ainda para estudar em setembro de 2024. Então, é interessante vocês aí que estão assistindo a gente, querem aí ter acesso a esse valor reduzido, então já pensar, eu sei que tem os últimos dias, mas ainda dá tempo de aplicar até o dia 15. Aí a gente tem um quarto round, e o quinto round é mais específico para os estudantes europeus, ou até mesmo os brasileiros que têm dupla nacionalidade e conseguem aplicar com passaporte europeu, que é o principal benefício, ou um dos principais benefícios, é que não precisa tirar visto, porque obviamente já são cidadãos europeus. Então, como não precisa esse processo de visto, o processo de aplicação é um pouquinho maior, né? Tem um prazo um pouquinho maior, até mesmo porque não tem todo esse processo legal de tirar o visto. You can put the next slide, please. Sobre as bolsas de estudo, eu sei que é um assunto bem recorrente, talvez muitos de vocês estão assistindo a gente pensando nisso. Primeiro, quem tem esse early bird, que é o que a gente está falando aqui, e até acredito que a informação aqui no slide, a gente tem que pode checar depois ali com a Mihaela, mas eu não sei se é 15 de maio. Mihaela, can you just answer us the deadline for the early bird is? The deadline for the early bird is 15th of April for the Okay. application. Yeah. Ok, bom. Então, aqui exatamente, ó, o early bird é até dia 15 de abril. Aqui no slide está falando maio, mas é 15 de abril, né? Então, é só bom ficar em mente esse prazo para vocês que estão pensando, né? É uma boa redução do valor. Então, para vocês que estão pensando em aplicar com essa redução, é bom ter isso em mente. Além disso, tem a NL Scholarship, que é uma redução também que ajuda a também pagar os custos de moradia e de vida na Holanda, que até 4 estudantes que vão estudar na IHS podem ter acesso a esse valor de 5.000 euros. É um bom desconto, é um bom valor que vai ajudar vocês a custear seus custos de vida. Eu acredito que ajuda vocês aí nos 6 primeiros meses, esse valor, então é um bom recurso para vocês. Além disso, tem outras opções de bolsa de estudo que vocês podem acessar nesse site.
além de pensar em bolsas de estudos aqui do governo ou do Brasil, algumas bolsas dentro da CAPES, CNPq, ou até mesmo de outras organizações de estudo e pesquisa aqui do Brasil. Agora, uma parte bem legal que a IHS e a Erasmus têm, que estão toda essa parte de suporte aos estudantes, né? A gente está indo para uma cultura em um país totalmente diferente, onde a gente fica um pouco inseguro, e eu por experiência própria, posso dizer que eu fui muito bem assistido e apoiado durante meu tempo de estudo na Holanda. A gente tem sessões de informação e sobre o programa também, que é oferecido para dar suporte para os estudantes. Suporte também na parte do housing, das acomodações, isso é bem importante também. Para tirar o visto também, todo o processo é feito com suporte e guiado pela universidade, então vocês podem ficar bem tranquilos essa parte do visto, né? A gente fica um pouco inseguro, será que vai dar certo? Será que é difícil? Será que é burocrático? Mas a universidade dá todo esse suporte para vocês, fiquem bem tranquilos. De novo, eu passei por isso, eu sei bem como é que vocês estão sentindo, mas eu não tive nenhum problema, então foi bem tranquilo para mim. Para também esse processo de chegar na Holanda. Pô, como é que eu faço para ir para Roterdã? O que que eu pego? Eu chego lá no aeroporto no Schiphol, em Amsterdã. Como é que eu faço para ir para a universidade? É bicicleta? É transporte público? Qual é o melhor jeito? Fiquem bem tranquilos. A EHS tem todo esse suporte e eu mesmo também posso ajudar vocês passando um pouco da minha experiência. Já adianto para vocês que a bicicleta, para mim, foi o melhor meio de transporte. Eu usava a bicicleta para praticamente tudo, e é bem comum, assim, eu lembro que no início eu me sentia, será mesmo? Aí eu chegava na universidade, botava minha bicicleta bem aí embaixo do prédio que está no fundo, esse prédio alto aqui é onde a IHS fica, e eu encontrava o pessoal que trabalha na IHS, os professores, que iam dar aula para mim naquele dia, então é bem comum essa cultura de usar a bicicleta para tudo. Next slide, please. O campus da EHS, onde fica dentro da Erasmus University, é um campus super legal. Na época que eu estava estudando lá, como a Erasmus estava fazendo 100 anos, então o campus foi completamente reestruturado e renovado, onde foram criados novos prédios e também foi feito um master plan para realmente mudar todo o plano do campus. Então, tem áreas de estudo, tem uma praça de alimentação para aqueles que quiserem fazer uma refeição durante o almoço ou até um lanche. Apesar de que na Holanda é bem comum a gente levar a nossa marmita, o nosso sanduíche, né? Muito da cultura europeia e da holandesa também. Tem um teatro, um centro de eventos, tem uma biblioteca que foi recentemente reformada e até mesmo um salão de beleza para cortar cabelo, quem quer ser um pouco mais vaidoso tem lá. Tem restaurantes um pouco mais, assim, digamos, mais serviço tradicional, né, do que propriamente uma praça de alimentação. O prédio de esportes, que é bem legal para depois da aula, praticar um esporte. Eu lembro que na minha época tinha muitos brasileiros que jogavam futebol, que gostavam, né? Então, tem lá, os holandeses também gostam muito de futebol. Tem áreas para fazer impressão, até mesmo dentro da EHS tem, mas se vocês quiserem algum tipo de material, um artigo maior que querem tomar algumas anotações, eu sei que tem gente que prefere, também tem lá isso. Tem até um mercado, então para fazer pequenas compras, que é uma opção mais econômica de um lanche, também tem lá. E alguns quiosques aí espalhados pelo campus para aqueles lanchinhos assim mais rápidos que a gente está com pressa, chegou na EHS atrasado, quer tomar um cafezinho rápido antes de ir para a aula, também tem lá. E é legal, o campus da IHS, ele está circulado de um bosque, um parque bem verde, então é legal depois da aula, principalmente no verão, a gente aproveitar esse solzinho, fazer um piquenique por lá, e tá a 15 minutos de bicicleta do centro da cidade. Então, é super bem localizado, né? Vocês vão entender, né? Quem vem de São Paulo, não sei que cidades vocês estão conectando aí, mas São Paulo é uma cidade de 20 milhões de habitantes, a gente pode estranhar um pouco, assim, a escala e o tamanho das coisas, mas é super bem localizado. Também a EHS tem essa preocupação com a nossa inserção e cultura e conhecimento de outras culturas, né? Então, tem eventos sociais uma vez por mês de troca entre as diferentes nacionalidades, então é bem legal. Eu lembro que teve um que a gente levou brigadeiro, que a gente também comia comidas típicas de outros países e foi super legal para conhecer um pouco mais esses estudantes. Então, sai um pouco daquele discussão um pouco mais acadêmica, ou conversar um pouco sobre o planejamento urbano, mas sim conhecer essas culturas. Então, a gente falou muito do carnaval, falou até mesmo da festa de São João, que é uma coisa bem brasileira, né? Então, foi bem legal.
Tem excursões também, eu fui em várias excursões durante meu período acadêmico, a gente foi para Munique, na Alemanha, onde a gente participou de um congresso internacional, foi super legal. A gente também fez algumas excursões dentro da Holanda, como a gente foi para a cidade de Almere, que é uma cidade próxima de Amsterdã. Foi uma cidade 100% planejada e construída dentro do mar, assim, onde eles fizeram um dia que tiraram a água e construíram uma cidade 100% nova. Então, foi super legal ter essa experiência de como é construir uma cidade que desde o início dela ela foi planejada. Tem esses eventos de networking entre os alunos, então é bem legal. Geralmente elas acontecem no próprio andar onde fica a IHS, então é super bacana nesse sentido. E os eventos de esportes, né, que não deixam de ser, né, se talvez de drinks e comida, ou nas excursões a gente não consegue criar esses elos com os nossos colegas, a gente também vão fazer esportes, vôlei, futebol, né? Quem sabe a gente consegue introduzir uma queimada aí para jogar com todo mundo também. Next slide, please. A IHS também tem todo esse suporte para a carreira, né? Acho que é bem importante a gente estar pensando, beleza, eu vou investir esse recurso, vou conseguir uma bolsa de estudos, como é que eu vou conseguir também opções de trabalho no futuro, né? Seja dentro da Holanda, seja no Brasil, seja em outro país. Então, a IHS faz dias de carreira, que é momentos para a gente trocar com esses outros profissionais, entender assim, um pouco do perfil, de como eles se desenvolveram, como eles estão hoje em dia, e até mesmo, se vocês quiserem conversar comigo, eu deixo depois o meu e-mail aqui, eu já coloquei aqui no chat, mas vocês podem trocar uma ideia comigo, né? Eu explico um pouco do que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Eu trabalho numa organização que trabalha com impacto socioambiental em projetos aqui em São Paulo. Então, a gente pode conversar como é que eu acabei indo trabalhar aqui. Também tem workshops práticos, então é legal para a gente como preparo o meu currículo, como eu preparo para uma entrevista de emprego, como é essa parte mais prática do visto, né? Para quem depois de fazer a parte de estudos na IHS, então é bem interessante. E tem algumas coisas mais práticas, um speed dating with alumni, que aqui, na verdade, é mais para a gente se conhecer, trocar e ver, será que a gente consegue empreender junto? Será que tem algum projeto que a gente pode trabalhar em conjunto? Então, é bem legal essas oportunidades de networking que podem acontecer nesses momentos. E além, claro, de oportunidades com outros institutos que a Erasmus faz parte, né? Porque é bem importante dizer que a HS faz parte da Erasmus University, está dentro do campus, e com isso a gente também tem acesso a esses outros estudantes de outros cursos e outros institutos dentro da universidade. Next slide. Sobre acomodação, né? São várias possibilidades que vocês têm de morar em Rotterdam, na Holanda. Tem o próprio acomodação dentro do campus, no F-Building, que é um quarto de 20 metros quadrados, que custa em média 550 euros por mês. Ah, Aí isso varia um pouco a configuração do apartamento, onde às vezes, por exemplo, vocês têm o banheiro, dividem algumas áreas comuns, então, claro, conforme mais vocês dividirem, mais econômico vai ficar o acesso a essas acomodações. Eu acho que é bem importante mencionar aqui que quanto com mais antecedência vocês forem atrás dessas acomodações, mais fácil e com mais opções econômicas vocês vão encontrar. Por isso que é importante ter esse planejamento, assim. Então, sabendo que vocês vão aplicar, tendo esse aceite, é bom já olhando as opções. Eu quero ficar dentro do campus? Beleza. Não, eu tô a fim de ir para como eu vi que é pertinho, né, 15 minutos de bicicleta da Erasmus. Eu prefiro morar, então, no centro da cidade, pensando na minha rotina, no meu dia a dia, no final de semana. Então, já começar a olhar com antecedência. Porque além do housing dentro do campus, ah, vocês podem procurar em outros sites, grupos de redes sociais, onde às vezes é oferecido quartos ou apartamento inteiro. Também depende muito né, eu estou indo sozinho, eu estou indo com meu companheiro, minha companheira, estou indo até mesmo com filhos. Então, cada um, né, dado o seu cenário, vai pensar e pesquisar opções que mais tem a ver, né, que mais com as nossas exigências ou com as nossas necessidades. E aí, por isso que a gente sempre fala, podem ter quartos únicos, quartos que vocês vão dividir talvez o apartamento todo, ou o apartamento todo vai ser individual, então isso varia bastante. E aí, nesse link que a gente está mostrando, tem mais opções e explicações sobre isso, né? Da minha experiência,
eu fiquei num apartamento onde eu dividi com outros 2 brasileiros que estavam estudando comigo, e eu tinha meu próprio quarto, mas a gente dividia o banheiro e a cozinha, né? Então, eu tinha minha privacidade de ter meu próprio quarto, mas ao mesmo tempo eu tinha interação e uma opção mais econômica de dividir as áreas comuns da casa. Então, isso era bem legal para mim. Next slide, please. Então, aqui um pouco sobre esse F-Building que eu acabei de falar. São 20 metros quadrados, são quartos tipo estúdio. O banheiro, ele é dividido, mas a cozinha, ela é privada, como vocês estão vendo aí na imagem. Vocês têm acesso a serviços de limpeza e também a áreas de máquina de lavar, para limpar as roupas e tudo mais. E o valor é de 550 euros. A vantagem de ter esse tipo de acomodação é que é um valor fixo, fechado, e aí fica mais fácil de resolver as outras burocracias, né? Além de ser próxima também da universidade. Vocês podem ter acesso a outras acomodações aí, dependendo do tipo, talvez um pouco mais econômicas. Mas a vantagem é essa, a parte mais burocrática de achar essa acomodação, de ter tudo resolvido, fica a cargo aí do pessoal que administra o prédio. Next slide, please. E aí que então, beleza, a gente já falou, a Carolina já falou sobre a IHS, sobre os nossos tracks, eu já falei um pouco sobre os requisitos de admissão, um pouco sobre a vida do estudante e como é que estão aí nossos alunos da IHS, onde eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo. Boa parte deles, ou seja, quase 3/4 deles, estão estudando e atuando no setor público, né? Então, como servidores de prefeituras, governos, em outras instituições públicas. Alguns deles estão empreendendo ou estão trabalhando no setor público, e também alguns estão trabalhando, estão atuando também dentro da universidade, em pesquisa, e também alguns deles, poucos ainda estão trabalhando em ONGs ou até mesmo em organizações internacionais. Então, aqui tem alguns exemplos de estudantes, por exemplo, que trabalham em consultorias, trabalham como servidores públicos em órgãos públicos, de algumas organizações que a gente está escrevendo aqui no nosso slide. Perfeito. Para manter em contato com a gente tem, então, informações sobre admissão, né? Esse é o nosso e-mail de admissão, que vocês podem entrar em contato, que o pessoal vai dar todo esse suporte, e aqui eu gosto sempre de deixar muito, muito claro. Não existe nenhuma dúvida que é besta, é muito básica. Gente, na dúvida, entre em contato. O escritório existe para isso, então toda dúvida é válida, até mesmo por questões sobre teste de proficiência, sobre histórico acadêmico, estou em dúvida, estou inseguro, entre em contato. Dúvidas sobre o curso, né, sobre os tracks que a Carolina acabou de falar, é esse outro contato aí que a gente está mostrando. Além disso, tem o site da IHS, que tem todas as informações, muito conteúdo legal para vocês terem essas informações, e as redes sociais, né, que as redes sociais são bem importantes, onde tem mais o dia a dia da universidade, os prazos, assim, uns lembretes bem legais para vocês. E eu aproveito também para, aqui no chat eu já coloquei, mas eu reforço que tem o meu e-mail, né? eduardosdanovich@gmail.com. Vou reforçar aqui e colocar no chat para vocês também entrarem em contato comigo, tirarem as dúvidas. A gente pode conversar melhor, vocês podem trocar uma ideia comigo. A gente também pode, eventualmente, até marcar alguma sessão de conversa, um bate-papo para entender, né? E aí, comigo, vocês podem falar em português, obviamente, que daí a gente pode conversar e entender melhor, né? Eu sei que os prazos pareceram tão apertados aí, até mesmo para quem quer esse early bird, então ainda dá tempo, tem 5 dias, né? Tem esse final de semana aí para organizar isso e conseguir aplicar. Mas ainda a gente tem alguns meses para quem tem, eventualmente, por exemplo, até mesmo passaporte europeu, que eu sei que é uma realidade dos estudantes aqui do Brasil. Então, fiquem super à vontade de entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas. Aí agora, I think that we are... here. Então, a gente ainda tem as redes sociais, que nem eu falei, o arroba do Instagram e do X, né, que é o nosso antigo Twitter, o LinkedIn, o Facebook e o canal no YouTube, onde tem alguns vídeos informativos. E talvez vocês vão encontrar alguns vídeos meus aí, vocês vão talvez estranhar, eu estava um pouco mais jovem, mas é onde eu quando eu estava estudando na IHS.
muito obrigado aí pelo tempo que vocês estão assistindo a gente. E a gente tem agora um momento de perguntas e respostas. Até mesmo se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Mihaela, vocês podem fazer em português, que eu faço, traduzo em inglês, se alguém se sentir mais à vontade. Eu vou já me antecipar. We had some questions here in the chat. I Yeah. will answer for them, okay? Yeah. Então, a Luísa, ela comentou sobre uma bolsa de estudos que ela viu aqui no Brasil, que o Brasil não se enquadra mais como um país em desenvolvimento, que o Brasil está acima. Mihaela, there is this question about the scholarship that now Brazil is not as a developing country. Do you have some clarifications about that? Yes, so for the past, I think 2 years, it's been 2 years since Brazil is no longer on the list of, well, the so-called the OTS scholarship, Orange Tulip Scholarship, if I'm not mistaken, is no longer available. The question has to do with World Bank. Yes, Okay. that scholarship in the World Bank. Okay. To be honest, World Bank does their own reevaluation, and we don't really receive an update why. Indeed, I guess the answer is that Brazil is not considered anymore a developing country. So we usually advise the students to check our website, where we have a list of scholarships, and we try to keep it up to date, and we actively keep looking for other opportunities for country-specific scholarships. So that would be my advice. And the other one is the NL scholarship, which I know is a partial scholarship, but still it's worth to give it a try, because it's for non-European students specifically. Perfeito. Eu não sei se ficou claro, eu posso explicar em português, mas essa bolsa de estudos do Banco Mundial, o Brasil atualmente saiu da lista de estudantes que estão elegíveis, e como a Mihaela explicou, isso pode variar conforme a avaliação conforme o ano, né? Então, umas dicas é ficar atento e ver se isso pode mudar ou não, nessa interpretação que eles têm. Além disso, a gente tem outras bolsas de estudos, como a NL Scholarship, que é uma bolsa parcial, que eu sei que, embora não é uma bolsa total, ela ainda pode ajudar e também ser, como é que se fala? Mais de uma, vocês podem ter acesso a ela e outros tipos de bolsas de estudos que permitem esse acúmulo de bolsas. Mas se eu entendi bem, não sei se é essa bolsa de estudos ou outra bolsa ainda está disponível. Então, isso são algumas bolsas de estudo, né? É importante dizer que tem outras bolsas disponíveis, algumas restritas a algum público, alguns estudantes, algumas restritas a estudantes internacionais, algumas do próprio governo do Brasil, né? A gente tem visto esse aumento de bolsas de estudo, de incentivo à pesquisa, então é sempre bom ficar atento que isso pode mudar com o decorrer do tempo. A Luísa também perguntou a respeito sobre a revalidação. Sobre revalidação no MEC, isso é um processo que varia conforme a instituição aqui do Brasil, onde você vai dar acesso a essa revalidação. Todo diploma feito no exterior, no Brasil, você vai entrar em contato com uma universidade aqui do Brasil e você vai pedir, né? E aí, essa revalidação. E aí, cada instituição do Brasil vai avaliar e vai interpretar de uma maneira, né? Então, o diploma, provavelmente da Holanda, o do curso de HS, vai ser reconhecido mais ou menos como Urban Development, que é mais ou menos como se fosse planejamento urbano, né? Que a gente aqui no Brasil entende muito como urbanismo. Então, depende muito da interpretação. Mas o curso, ele fica reconhecido dentro desse escopo, dessa área de estudo. Vamos ver. So another question, Mihaela, I don't know if you can explain to them about the grades, because here in Brazil, the universities has different types of grades. Some of them are like 1 to 10, some are like A, B, C, D. So I don't know if you can explain to them how this is seen in IHS. So usually you can, my advice would be first to send maybe an email to the admission office. Now we also offer an option to have a quick call with them. But usually you don't have to, how to say it, like let's say to change your transcript so you make it
equivalent to the Dutch diploma. You just need to send the transcript as it is, and our admissions office has an experience with evaluating applications from different countries, so they do their own, let's say, equivalent to the grade that we require. Perfeito, eu acho que só para explicar, então, tem um setor específico de admissão na EHS que tem essa experiência de avaliar e ver a transcrição e o histórico de notas. E aí o que vocês podem fazer é mandar para eles, e eles vão avaliar e entender dentro do padrão da universidade de vocês, como ele se enquadra dentro do padrão holandês e do padrão da IHS. Eu sei que a gente fica bem seguro com a questão da nota, né? Mas vocês podem também agendar uma reunião, eles têm pequenas reuniões onde eles vão explicar, vão dizer, olha, acho que precisa melhorar nisso, ou isso faz certo ou não faz certo, e aí vocês podem avaliar certinho com eles a respeito disso. Muitas universidades, até mesmo o da Luísa aqui do chat, eles têm a opção de já fazer uma tradução em inglês, que até um pouco facilita para eles entenderem, mas eu acredito que vocês podem também enviar em português, e também como eles já têm experiência, como, né, a IHS é uma instituição de mais de 65 anos, então já recebeu inúmeros estudantes brasileiros e latinos e de outros continentes, então eles conseguem ajudar vocês. The email that they can send the transcript is the admissions office, right? Yeah, correct. Exatamente, Luísa. Então é exatamente esse e-mail que você pode enviar suas notas e entrar em contato com eles. Foi nada, Luísa. Do you know about the OKP scholarship? Yes, so unfortunately, the OKP scholarship is no longer available. It has been, I wouldn't say paused, but for now, we don't have any information if it will be continued and in what form. So the answer it's no longer available. So you need to find another funding. Perfeito, então, bolsas de estudo, elas funcionam assim, às vezes elas estão disponíveis, ela pode, por um tempo, ser reestruturada, às vezes mudar o nome, então, às vezes, tem algumas bolsas de estudo, por exemplo, a própria Enel Scholarship, antigamente ela era Holland Scholarship, então, as bolsas, elas vão, com o tempo, mudando os critérios, mudando a disponibilidade, então, é sempre importante vocês verem uma bolsa de estudos, pensar já em utilizar ela naquele momento da candidatura, porque eu sei que alguns de vocês pensam, vou usar a bolsa de estudos daqui a 2, 3 anos. E pode ser que esse recurso mude a quantidade, mude o valor, mude a disponibilidade. Então, isso com o tempo pode variar. Tanto para bem, como às vezes, né, por outro lado, pode aparecer novas oportunidades para vocês também. Eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida. Eu reforço que, primeiro, essa conversa está sendo gravada e vai ficar disponibilizada no nosso YouTube. Vocês podem assistir novamente depois, tirar suas dúvidas, e também que o meu e-mail está disponível aqui para vocês entrarem em contato comigo, tirar qualquer dúvida e até mesmo conversar, trocar uma ideia, né? Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, têm ansiedade, a gente fica um pouco inseguro, mas de verdade, gente, eu sinto que essa experiência que eu tive de estudos na Holanda mudou muito a minha vida. Eu não falo isso de boca para fora, assim, não é porque eu estou aqui falando, né? Eu faço isso de uma maneira super feliz, assim, que tem sentido para mim. A experiência na Holanda foi super esse meio mesmo, Luiz, esse meio mesmo. A minha experiência na EHS foi super importante. Eu consegui conhecer culturas novas, pessoas que são até hoje meus amigos. Eu consegui entender muito melhor sobre a atuação, né, do profissional que trabalha com urbanismo, que trabalha com planejamento urbano e desenvolvimento urbano, e consegui entender muito mais a importância desses profissionais. E não é à toa que hoje em dia eu trabalho na área de impacto socioambiental em projetos práticos aqui no Brasil. Então, tá aí o e-mail, é esse mesmo, Luiz. Você pode entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. E também a Mihaela deixou algumas informações sobre scholarships e o link certinho para vocês também entrarem em contato. Uma dica bem importante, né? Que para vocês aplicarem para uma bolsa de estudos é sempre importante também estar já aceito dentro da IHS, né? Acho que é um ponto bem importante. So you just put an important remember for them that first they need to be admitted to IHS in order to apply to the scholarship. So this is really indeed. All right. I don't know if anybody here has any more questions. Alguém tem mais perguntas para a gente?
Então a gente pode também encerrar.